Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Começamos, claro, pelo Brasileirão, mas antes de destrinchar o que foi a rodada do final de semana, vamos trazer para você um panorama do que se tornou uma corrida com obstáculos. Dos 17 brasileiros por pontos corridos, 9 foram vencidos pelo melhor mandante. O índice não é tão alto, foram 13 os conquistados pelo melhor visitante. Acontece que este Brasileirão de 2020, o mais equilibrado desde 2005, com 5 pontos de distância entre o primeiro e o oitavo colocados, cada detalhe pode ser relevante. Até quarta-feira passada, havia 3 times invictos dentro de casa, então o Atlético Mineiro perdeu para o Paranaense. No domingo, o Inter caiu contra o Fluminense e, apesar de sofrer, o São Paulo manteve-se como o único invicto em casa, com um empate por 1-1 com o Vasco da Gama. O melhor mandante é o Atlético Mineiro, mas possui 3 tropeços, empates contra Fluminense, Sport e derrota para o Atlético Paranaense. O segundo colocado do Brasileirão, o Flamengo, tem os mesmos 39 pontos do Galo e é o melhor visitante. Perdeu 14 pontos no Maracanã e deixou pelo caminho 13 pontos em visitas. O diagnóstico atual é que o campeonato virou uma corrida com mais obstáculos do que normalmente é. Pelos casos de Covid, 59 no início desta rodada, pelas lesões musculares, possivelmente ampliadas pelo tempo de paralisação e também a ausência de torcida. Tudo isso faz com que os líderes tenham a menor pontuação desde 2005, quando o Corinthians, campeão daquele ano, tinha também 39. Há um ano, o líder tinha 49 pontos nesta rodada. É certamente um dos campeonatos mais embolados da história e assim que é legal, né? O Brasileirão tem esse tempero de competitividade que grande parte dos campeonatos pelo planeta não tem. É briga pela liderança e contra o rebaixamento, rodada após rodada. Trazendo para você os resultados da 22ª rodada então, o Bragantino venceu por 4-0 o Bahia no Nabi Abichedid. O Flamengo venceu por 3-1 o Coritiba no Maracanã. O Atlético Paranaense venceu em casa e engatou uma sequência bastante positiva, 1-0 para cima do Santos. O Goiás também venceu por 1-0 a equipe do Palmeiras. O Lanterna surpreende. São Paulo e Vasco da Gama ficaram no 1-1 no Morumbi. Resultado ruim para ambas as equipes. O São Paulo porque perdeu a chance de dividir a liderança da competição com os outros times. E o Vasco porque seguiu próximo da zona de rebaixamento. Ceará e Atlético Mineiro ficaram no 2-2 no Castelão. O Botafogo perdeu mais uma, dessa vez em casa, 2-1 para o Fortaleza. De virada, o Inter perdeu por 2-1 para o Fluminense no Beira-Rio, com direito a gol olímpico para o tricolor, marcado por Luca. Corinthians e Grêmio ficaram no 0-0 na Neoquímica Arena, resultado que acaba sendo como uma vitória para o Corinthians, porque jogou com 2 a menos por boa parte do jogo. A rodada se completa hoje com o Sport e Atlético Goianiense pressionados na Ilha do Retiro. Na tabela, o Atlético Mineiro segue como líder da competição, agora com o mesmo número de pontos do Flamengo, que sobe 2 posições. O São Paulo se mantém em terceiro com 37 e o Inter tem 36 pontos. O Fluminense sobe 3 posições e volta ao pelotão de elite, tem 35 pontos, 4 a menos do que os líderes. O Palmeiras tem 34 pontos em sexto lugar, assim como o Santos e o Grêmio, que aparecem em sétimo e oitavo. A partir da 9ª colocação, a atenção é voltada para a parte de baixo da tabela. O Atlético Paranaense tem 28 pontos, assim como Bahia e Fortaleza. O Bragantino tem 26, assim como o Corinthians. Já o Sport, que joga hoje, tem 25 pontos. Ceará também 25. O Vasco tem 24 em 16º. Na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense, que joga hoje, também tem 24. Coritiba e Botafogo têm 20 pontos e não saem do Z4 na próxima rodada, mesmo que vençam. O Goiás segue na lanterna com 15 pontos.
Lembrando que o Brasileirão volta só no próximo final de semana, porque ao longo da semana tem Libertadores e Sul-Americana. E por falar em Libertadores da América, alô Atlético! Adversário do Atlético Paranaense nas oitavas de final da competição, o River Plate ostenta números imponentes em 2020. Os comandados de Marcelo Gallardo têm quase 80% de aproveitamento e apenas 2 derrotas em 18 partidas no ano. São 13 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, o que dá 77% de aproveitamento. O jogo de ida entre brasileiros e argentinos está marcado para amanhã, terça-feira, às 19h15, no Brasil. E o jogo de volta acontece na Argentina na terça-feira da semana que vem. As únicas derrotas do River em 2020 são para o Banfield pelo Campeonato Argentino de 2019 e 2020 e para a LDU pela Libertadores. Está ostentando números importantes nessa temporada, a equipe comandada por Marcelo Gallardo. Começo falando sobre a despedida de D'Alessandro do Internacional. Os 12 anos de Dali no Inter têm data marcada para chegar ao fim, 31 de dezembro de 2020. O argentino anunciou ontem que não irá renovar o seu contrato com o Colorado. O camisa 10 comunicou a decisão ao lado do presidente Marcelo Medeiros. A história de mais de uma década com gols, recordes e títulos se materializaram na emoção que embargou a voz do argentino em um comunicado lido por ele. De acordo com Dali, a decisão é pessoal e a despedida não significa aposentadoria. Ele seguirá a carreira por outro clube. Abre aspas. Minha vida no Inter termina em 31 de dezembro. A decisão tem sido amadurecida há alguns meses. Pela sequência da carreira, não poderia deixar até o fim. Por isso, resolvi antecipar o anúncio. O Inter seguirá gigante como é. Eu seguirei como atleta, mas não sei por quanto tempo. Fecha aspas, disse D'Alessandro então com voz embargada nesse anúncio de despedida do Internacional, onde passou por mais de 10 anos, escreveu seu nome e fez história. Hoje é dia de Libertadores e 3 partidas de brasileiros marcam a abertura das oitavas de final. Às 19h15 tem LDU e Santos em Quito, no estádio Casablanca. E a força dos equatorianos na altitude de 2.850 metros de Quito é motivo de alerta para Marinho, principal jogador do Peixe na temporada, que espera 2 batalhas na eliminatória. Via assessoria de imprensa, Marinho disse que, abre aspas, a LDU tem uma equipe forte e dentro de casa cresce muito de produção. É um jogo em que temos que ser eficientes durante os 90 minutos e errar o mínimo possível para sairmos com um resultado positivo, que pode abrir um caminho para a classificação dentro de casa. Fecha aspas. A LDU está embalada no campeonato equatoriano e chega com moral às oitavas de final da Libertadores. Após superar São Paulo e Binacional e avançar ao lado do River Plate no grupo da morte da competição continental. Mesmo confiante, Marinho adota cautela e destaca a importância de o Santos conseguir um bom resultado no Equador para chegar ao Brasil com boas chances de classificação às quartas de final. O Atlético Paranaense é outro brasileiro que joga hoje no mesmo horário, às 7h15, contra o também embalado River Plate. No caso do Atlético, o primeiro jogo é aqui no Brasil, na Arena da Baixada. O Furacão vem de 4 vitórias seguidas, mas acumula 11 desfalques. 8 deles por Covid. Santos, Jandrei, Zé Ivaldo, Abner, Alvarado e Nicão são as novas baixas. Com isso, Paulo Autuori terá que escalar o terceiro goleiro e terá que mexer em todos os setores da equipe. Já o River chega embalado para o duelo de hoje. Os comandados de Marcelo Gallardo têm apenas 2 derrotas em 18 jogos no ano e o treinador conta com força máxima, inclusive com o retorno de jogadores que estavam com suas seleções nas eliminatórias. A partida de volta será na terça que vem, em Avejaneda. E o torcedor rubro-negro já está esfregando as mãos para o duelo desta terça. Racing e Flamengo às 9h30 da noite, na Argentina, no estádio Presidente Perón. Um duelo de tradição para abrir as participações das equipes nas eliminatórias da Libertadores. Campeões da competição, Flamengo e Racing medem forças hoje às 9h30, no estádio El Cilindro, em Avejaneda, na Grande Buenos Aires. Prova de fogo para 2 equipes que precisam se afirmar
diante de seus torcedores. Atual campeão da competição e no embalo do aniversário da conquista em Lima, o Flamengo vive momento mais tranquilo após a vitória por 3-1 sobre o Coritiba pelo Brasileirão. Foi a primeira do técnico Rogério Ceni, que ganhou ainda 2 reforços de peso para melhorar o astral. Felipe Luiz e Gabigol, recuperados de lesão, estão agora à disposição. O Flamengo entra em campo com um retrospecto positivo diante dos argentinos pela Libertadores. Em 11 partidas em 16 edições, venceu 6, empatou 3 e perdeu somente 2. É a primeira vez que o Racing cruza o caminho rubro-negro. Já a Academia, como é conhecido, Racing chegou às oitavas como segundo colocado do Grupo F, mas com os mesmos 15 pontos que garantiram ao Flamengo a ponta do Grupo A. O momento, no entanto, é delicado e o time de Sebastián Beccacece amarga a lanterna do campeonato argentino com 4 derrotas em 4 partidas. A provável escalação do Flamengo tem Diego Alves no gol, Isla, Tuller, Léo Pereira e Felipe Luiz na defesa, Gerson e William Arão no meio. Mais à frente, o quarteto fantástico deve voltar, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aos poucos, o Flamengo vai tendo a sua formação reconfigurada em meio a lesões e a Covid-19. Começo trazendo notícias das Laranjeiras. Já se planejando para a próxima temporada, o Fluminense confia na continuidade do trabalho de Odair Hellmann no comando da equipe. Clube e treinador já externaram um para o outro a vontade de renovar o contrato que termina no dia 31 de dezembro, mas ainda não se espera uma definição pelos próximos dias. Sem pressa e com foco nas próximas rodadas do Brasileirão, o técnico adiou a retomada das conversas para o final do ano. Com a boa campanha na Série A até aqui, o Fluminense fechou o primeiro turno no G4 e atualmente é o 5º colocado. Odair se valorizou no mercado em 2020. Depois de entrar na mira do mundo árabe na última janela, o técnico recebeu mais 2 sondagens recentemente, desta vez de clubes brasileiros. Porém, ele sequer quis começar qualquer conversa. A intenção do treinador é permanecer nas Laranjeiras, mas quer debater com calma a próxima temporada sem apressar as coisas. Ele que demorou para ter a confiança da torcida tricolor, aparentemente agora tem sim essa confiança da grande maioria. Preferiu adiar a conversa de renovação para o final do ano. A FIFA anunciou os candidatos aos prêmios de melhor do mundo com 3 representantes do futebol do Brasil. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, faz parte da lista de 11 pré-selecionados do The Best de jogador. Alisson, do Liverpool, está entre os 6 de sua posição que podem ser votados na categoria de goleiro. E o gol de bicicleta marcado pelo uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, no Ceará pelo Brasileirão do ano passado, concorre ao prêmio Puskás com outros 10. Prevista para 21 de dezembro, por conta da pandemia, a cerimônia de entrega dos prêmios teve que ser remarcada para o dia 17 de dezembro, com anúncio em transmissão de vídeo apenas, sem festa presencial. Os candidatos pré-selecionados receberão votos de técnicos e capitães de seleções e um jornalista de cada país afiliado à FIFA, além dos torcedores que acessarem o site da FIFA. Há um peso diferenciado para cada um desses grupos de eleitores. A votação vai até o dia 9 de dezembro e os 3 finalistas de cada uma das categorias serão anunciados no dia 11 de dezembro, assim como os indicados aos prêmios especiais. E a gente fica então, claro, no aguardo para saber quem leva esses prêmios, especialmente o The Best, que premia o melhor jogador do mundo na temporada. Vamos falar de bola rolando? Nesta quarta-feira tem Brasileirão. Lembrando, pessoal, que no final de semana várias cidades, em especial as capitais, terão o segundo turno das eleições. E por isso, não teremos jogos mais uma vez no domingo. A 23ª rodada começa nesse meio de semana, continua no sábado, pula domingo e se completa na segunda-feira que vem. Se completa em parte, porque teremos novos asteriscos na tabela de classificação. Jogam hoje, quarta-feira, Atlético Mineiro e Botafogo no Mineirão, às 9h30 da noite. Mesmo horário para Coritiba e Corinthians no Couto Pereira. Amanhã é a vez de Fortaleza e Goiás entrarem em campo no Castelão, às 8 da noite.
Quem também joga hoje pelo Brasileirão é o São Paulo, que faz um dos seus 3 jogos atrasados na competição. Pela 16ª rodada, se enfrentam Ceará e São Paulo no Castelão, às 19h15. Falando agora de Sul-Americana, ontem teve jogo de brasileiro e o Bahia levou a melhor. 1-0 na Fonte Nova para cima do União Santa Fé. O outro brasileiro na competição é o Vasco da Gama, que só entra em campo contra o Defensa e Justiça amanhã, quinta-feira. E eu me despeço falando sobre Libertadores da América. O Santos venceu na altitude, 2-1 para cima da LDU, com destaques individuais. O jogo de volta é na próxima terça-feira. O Flamengo visitou o Racing na Argentina, empate em 1-1 e polêmica para cima da arbitragem, bastante questionada por ambas as equipes. O jogo de volta também é na próxima terça-feira. Outro jogo que terminou empatado em 1-1 foi entre Atlético Paranaense e River Plate, na Arena da Baixada. Mesmo com muitos desfalques, o Furacão conseguiu segurar a fúria do River Plate e a decisão ficou para a semana que vem, em Avejaneda. Hoje tem mais Libertadores da América. Jogam Delfim e Palmeiras no estádio Jocai às 19h15 e Internacional e Boca Juniors no Beira-Rio às 9h30 da noite. O Inter pressionado vem de uma sequência bastante ruim desde a saída de Eduardo Cudê da equipe. Depois dessas 2 partidas, estará apenas o Grêmio de brasileiro para entrar em campo amanhã, quinta-feira, no Paraguai. Esta é uma edição especial do Papo de Esporte, nesta quarta-feira, dia 25 de novembro. Morreu hoje aos 60 anos Diego Armando Maradona, após uma parada cardiorrespiratória. Um dos grandes nomes da história do esporte e o maior ídolo do futebol argentino, o astro sofreu um mal súbito no fim da manhã, quando ambulâncias foram chamadas à casa onde ele se recuperava de uma cirurgia em Tigre, na zona metropolitana de Buenos Aires. O ex-jogador, porém, não resistiu, tendo a sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo da tarde. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou luto oficial de 3 dias no país. Em postagem nas redes sociais, o chefe de Estado lembrou que Maradona levou a Argentina ao topo do mundo e fez o país imensamente feliz. Abre aspas, fostes o maior de todos. Obrigado por ter existido, Diego. Sentiremos sua falta para toda a vida. Fecha aspas, escreveu o presidente. Maradona já havia preocupado os fãs no começo deste mês, quando foi internado às pressas com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro e teria ficado em casa neste período. A notícia abalou o mundo do futebol. Clubes e grandes nomes do esporte prestaram homenagens ao argentino através das redes sociais. Nomes como Marta, Messi, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Cafu, Bebeto e muitos outros prestaram suas homenagens. Clubes como o Boca Juniors e o Napoli também prestaram suas homenagens ao ídolo argentino. Pelé, também em suas redes sociais, se despediu do amigo. Abre aspas, que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força aos familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Fecha aspas, escreveu o rei do futebol. Um gênio da bola e o maior ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona, terá uma despedida à altura do seu lugar na história do país. Segundo informa a imprensa local, a família do craque aceitou a oferta do presidente Alberto Fernandes para realizar o velório de Maradona na Casa Rosada, sede do governo local. Termina aqui a edição especial em memória de Maradona, um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Um gênio que sabia o que fazer com a bola nos pés. Começo falando sobre a notícia triste que chocou o mundo do futebol ontem, quarta-feira. Ao longo desta quinta-feira acontece o velório de Diego Armando Maradona, que morreu ontem aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Milhares de pessoas foram à Casa Rosada, sede do governo argentino, para se despedir do ídolo. Homenagens também nos estádios pelo país. Os argentinos se uniram na noite de ontem para prestar uma homenagem ao astro Diego Armando Maradona. Exatamente às 10 horas da noite no horário local, clubes como River Plate, Racing, São Lourenço, Independiente e Estudiantes acenderam as luzes de seus estádios em homenagem ao número utilizado pelo meia durante toda a sua carreira. O Boca Juniors não acendeu os refletores da Bombonera.
uma única luz foi acesa às 10 da noite, a do camarote que pertencia a Dom Diego no estádio, e assim permaneceu durante toda a noite em Buenos Aires. Um dos clubes de sua carreira, o Newell's Old Boys, também participou da homenagem coletiva. O estádio Marcelo Bielsa ligou parte dos refletores e a mensagem Gracias 10 ficou iluminada. As luzes também permaneceram ligadas durante toda a noite, como forma de prestar um último tributo ao Pibe de Ouro. E tem coisas que só o futebol tem a capacidade de fazer. O Beira-Rio, estádio do Internacional, ficou iluminado pela primeira vez e talvez pela única, em azul e branco, cores tradicionalmente conhecidas do rival Grêmio. Mas ontem foi por um motivo diferente. A homenagem à Argentina, a homenagem a Diego Armando Maradona. Lembrando que ontem Inter e Boca se enfrentariam no Beira-Rio pelas oitavas da Libertadores. O jogo foi adiado pela Conmebol após um pedido do Boca. Falando de bola rolando, ontem teve Libertadores e o Palmeiras adiantou já o seu passaporte para a próxima fase. Venceu fora de casa o Delfim por 3-1. O jogo de volta é na semana que vem, dessa vez no Allianz Parque. O Grêmio entra em campo hoje, quinta-feira, às 9h30, contra o Guarani do Paraguai. O jogo de ida é fora de casa, no estádio Defensores del Chaco. E o jogo entre Inter e Boca ficou remarcado para o dia 2 de dezembro. Vamos falar sobre Brasileirão. Ontem a bola rolou para 2 partidas pela 23ª rodada e uma atrasada da 16ª. Falando primeiro sobre os jogos da 23ª, o Atlético Mineiro venceu sem dificuldades o Botafogo por 2-1 no Mineirão. Enquanto isso, o Corinthians venceu fora de casa o Coritiba pelo placar de 1-0. Com o resultado, o Atlético é o líder da competição com 42 pontos. 3 a mais que o Flamengo, que vem em segundo lugar. O Corinthians subiu para 9º lugar e agora tem 29 pontos feitos. Coritiba e Botafogo seguem afundados no Z4 e podem ter problemas no decorrer da rodada, uma vez que a diferença deles para os times fora da zona de rebaixamento pode aumentar consideravelmente. As duas equipes têm apenas 20 pontos feitos até aqui. Jogam hoje Fortaleza e Goiás no Castelão, às 8 da noite. Também jogo válido pela rodada que continua no final de semana. Agora, o jogo atrasado que aconteceu ontem vai deixar polêmica e certamente vai ter um terceiro tempo no tribunal. São Paulo e Ceará empataram em 1-1. E Raí, diretor do time paulista, admitiu a possibilidade de pedir a anulação da partida, por causa do que considera um erro de direito cometido pela arbitragem ao anular um gol do atacante Pablo no segundo tempo. No lance, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães anula o gol de Pablo corretamente por impedimento, mas depois de consultar o VAR, valida o lance. Ele autoriza o reinício da partida, o que é efetivado pelo Ceará. Em seguida, porém, para novamente a partida e em nova consulta ao VAR, anula o gol. Ou seja, meio complicado, mas vamos tentar explicar por aqui. O gol é anulado, o VAR valida o gol, o jogo recomeça. Mas aí o VAR chama o juiz para uma revisão da revisão e anula de novo o gol, que era mesmo para ser anulado, mas não da forma que foi, uma vez que a partida recomeçou. E você sabe bem, quando a partida recomeça, o VAR não pode mais interferir. Isso seria um erro de direito e o São Paulo então cogita pedir na justiça a anulação desse jogo. É um problema à vista para a CBF, que agora, se não for anular o jogo, vai ter que arrumar uma maneira de explicar como isso pode ser considerado válido, uma vez que é uma interferência clara na regra do VAR. Falando agora sobre Copa Sul-Americana, em situação ruim no Brasileirão, o Vasco aposta as suas fichas na temporada na Sul-Americana. Na noite de hoje, às 9h30, no estádio Norberto Tito Tomaguelo, em Florencio Varela, o time joga seu futuro na competição contra o Defensa e Justiça pelas oitavas de final do torneio. O Vasco chega às oitavas após ter passado pelo Oriente Petroleiro e Caracas da Venezuela. Em ambos os confrontos, venceu por 1-0 no Rio e empatou sem gols como visitante. O Defensa estreou na fase anterior, já que veio da Libertadores como terceiro colocado em seu grupo. Até agora, enfrentou apenas o Sportivo Luquenho do Paraguai e passou com triunfo por 2-1 longe de seus domínios, empate por 1-1 em casa.
Sem o treinador Ricardo Sapinto e o auxiliar Rui Mota, além de 10 desfalques por Covid-19, o Vasco chegou à Argentina no final da noite de ontem. E a escalação deve ser a seguinte: Lucão no gol, laterais Léo Matos e Neto Borges, 3 zagueiros, Marcelo Alves, Castan e Miranda. No meio-campo, mais 3 jogadores, Marco Júnior, Léo Gil e Carlinhos, ou Vinícius. E lá na frente, Gustavo Torres e Cano. Os clubes da Série A têm enfrentado um adversário invisível e que tem impactado diretamente nas escalações dos times a cada partida: o coronavírus. A partir dos casos divulgados de jogadores positivos para coronavírus, independentemente do nome do atleta ter sido revelado ou não, foi feita uma compilação dos dados. Vale destacar ainda que nem todos os clubes anunciaram todos os casos positivos no elenco. Feita a ressalva, os clubes da Série A já acumulam 341 casos divulgados desde o início das testagens, realizadas a partir de maio e junho. Em parceria com o economista Bruno Imaizumi, a reportagem comparou os casos de Covid-19 nos elencos da Série A com a média móvel de infectados no país, com base em dados do Ministério da Saúde. Foi possível observar que o número de positivos no futebol acompanha o cenário no Brasil. Vale fazer mais uma ressalva: houve um grande número de casos divulgados em maio e junho, e agora, em novembro, esses números voltaram a subir. Nas últimas semanas, houve surtos de casos no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, no Coritiba, no Palmeiras e no Santos. Outros clubes, como Goiás, Flamengo, Fluminense e Vasco, também tiveram contágios grandes em intervalos curtos de tempo. Preocupação, então, o número de casos de coronavírus no futebol brasileiro segue crescendo e, dia após dia, os clubes divulgam novos infectados. O São Paulo decidiu que não pedirá anulação do jogo contra o Ceará pelo erro de direito provocado pela decisão do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães de reiniciar o jogo e voltar atrás para marcar impedimento de Pablo no gol previamente validado. A direção são paulina entendeu que haveria mais perdas do que ganhos e que um eventual título brasileiro seria manchado pelo pedido de cancelamento da partida. Está claro que o gol de Pablo deveria ser anulado. O problema foi a maneira como a anulação aconteceu e o São Paulo decidiu então não pedir o cancelamento dessa partida. A FIFA divulgou na manhã de hoje como ficou o ranking mundial de seleções depois das partidas internacionais de novembro. Não houve mudança entre os 6 primeiros colocados. O Brasil continua em terceiro lugar, mas diminuiu a distância para a França, a segunda colocada. Quem lidera é a Bélgica, com 1.780 pontos. A seleção brasileira ocupa o terceiro lugar no ranking da FIFA desde a atualização de setembro do ano passado. Desde então, foram 10 atualizações. Os 10 primeiros colocados são Bélgica, França, Brasil, Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália. Falando sobre Libertadores da América, ontem o Grêmio entrou em campo e fora de casa venceu muito bem, também antecipando aí o seu passaporte para as quartas de final. 2-0 para cima do Guarani do Paraguai, no Paraguai. A volta acontece na próxima quinta-feira. Pela Copa Sul-Americana, em um jogo de muitos gols anulados na Argentina, Defensa e Justiça e Vasco da Gama ficaram no 1-1. Com gol só podia ser dele, né? Germán Cano. O Vasco saiu na frente, mas permitiu que o Defensa e Justiça empatasse a partida. A volta também é na próxima quinta-feira. Falando sobre Brasileirão, 23ª rodada. Ontem Fortaleza e Goiás jogaram e empataram em 1-1. A rodada continua neste sábado, com Palmeiras e Atlético Paranaense jogando no Allianz Parque às 17 horas. Mesmo horário para Santos e Sport na Vila Belmiro. Mais tarde, às 19, a vez de Bahia e São Paulo jogarem na Itaipava Arena Fonte Nova. E Atlético Goianiense e Inter jogam no Antônio Ascioli às 9 da noite. Vale ressaltar mais uma vez que no domingo não teremos jogos de futebol no Brasil por conta do segundo turno das eleições que acontecem em diversas cidades pelo país. Na segunda-feira, jogam Vasco e Ceará às 18 horas em São Januário e Fluminense e Bragantino às 8 da noite no Maracanã. Um jogo foi adiado e não tem previsão para acontecer: Grêmio e Flamengo. Na tabela de classificação, o líder é o Atlético Mineiro, que tem 42 pontos. Flamengo aparece com 39, o São Paulo tem 38, Inter 36, Fluminense 35 e Palmeiras 34 pontos. Esse é o G6.
Também com 34 aparecem Santos e Grêmio. O Fortaleza tem 29, assim como o Corinthians. Atlético Paranaense e Bahia tem 28. O Atlético Goianiense tem 27. Bragantino e Ceará 26. Sport 25. E na zona de rebaixamento, Vasco 24, Coritiba e Botafogo 20 e Goiás 16 pontos. Observe que falávamos ontem sobre a distância de Coritiba e Botafogo para sair da zona de rebaixamento. Já são 5 pontos em relação ao Sport, que é o 16º colocado. Por isso a preocupação tão grande com essas duas equipes, além, claro, do Goiás, que ocupa a lanterna desde o início da competição e tem apenas 16 pontos feitos. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!